Olá, eu me chamo Giovana, sou estudante do quinto ano do curso de Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, UEM. Essa apresentação foi feita como parte das atividades do nosso estágio curricular na área de Psicologia Escolar, em parceria com a Coordenadoria de Apoio à Educação Básica, CAI UEM. Essa e outras apresentações foram realizadas no formato de curso de extensão, voltada para professores e professoras dos primeiros anos do ensino fundamental. Fomos convidados e convidadas pela Secretaria Municipal de Educação de Cianorte via professora Juliana. Agradecemos pela oportunidade e esperamos que possamos contribuir com a formação de vocês. Junto aos meus colegas, Renata e Leonardo, sob orientação da nossa professora Rosana, vamos hoje falar sobre a temática da importância, unidade, afeto e cognição no processo de ensino-aprendizagem. Pode passar o slide, por favor? Bom, para iniciar o tema acerca dos processos afetivos, primeiro eu lanço mão de duas perguntas disparadoras. O que pode ser considerado afeto? E existe espaço de atuação da escola diante dos processos afetivos no desenvolvimento humano? Geralmente, o afeto é associado a alguma demonstração de carinho, como elogios, abraços ou beijos, e de fato isso pode ser considerado como manifestações de afeto. Contudo, a partir das contribuições da psicologia histórico-cultural, entendemos aqui que o afeto pode se manifestar de diversas outras formas, como será apresentado mais adiante, e possui um caráter muito mais amplo do desenvolvimento humano. Para a teoria, os processos afetivos estão relacionados às emoções que sentimos e às memórias que registramos de alguma situação que nos afetou, por exemplo. Tais processos são desenvolvidos no decorrer de todo o desenvolvimento humano, pois são funções psicológicas do ser humano, assim como a percepção, a atenção e a linguagem. Tendo em vista que a dimensão afetiva compõe o funcionamento do indivíduo, tal qual a dimensão cognitiva, é possível dizer, então, que a forma como ambas são desenvolvidas podem impactar a aprendizagem desse indivíduo, tanto positiva quanto negativamente. Por isso, respondendo agora à segunda pergunta, a escola possui espaço de atuação diante dos processos afetivos no desenvolvimento humano, sim, da mesma maneira que os demais processos. E, dito isso, é comum nos depararmos com discursos na sociedade, de modo geral, discursos que diferenciam o campo afetivo do cognitivo, sendo considerado o segundo de maior importância do que o primeiro. Os argumentos costumam estar atrelados ao reconhecimento de que as nossas emoções, se estiverem nos afetando negativamente, podem nos impedir de desempenhar determinada tarefa e, portanto, devemos mudar o foco para o âmbito racional e lógico, isto é, cognitivo. Ou também o entendimento das emoções como uma característica inata e determinante do ser humano, isto é, cada indivíduo nasce com determinadas características, as quais perpassam todo o seu desenvolvimento da mesma forma. Sendo assim, não há como contribuir para alguma mudança efetiva em seu funcionamento, não é? Todavia, conforme a psicologia histórico-cultural, as funções psicológicas sofrem mudanças qualitativas no decorrer de todo o desenvolvimento humano, desde os primeiros anos de vida até os últimos. Além disso, tais mudanças perpassam não somente aspectos biológicos de cada indivíduo, mas também as condições sócio-históricas que possui. Então, a gente coloca, diante disso, desafios que podemos enfrentar, tanto no contexto escolar como fora dele também, acerca dos processos afetivos que circundam o desenvolvimento humano. E para a psicologia histórico-cultural, também é importante pontuar que, como a consciência é desenvolvida historicamente, os afetos também, tem-se como necessário identificar e superar dualidades que atravessam essas questões, justamente para superá-las, né, como as dicotomias entre o natural e histórico, o objetivo e subjetivo, o social e individual e o afetivo e cognitivo. Pode passar o slide, por favor. Acerca da constituição desses processos afetivos, temos, como já foi mencionado, né, que os aspectos socioculturais são aprendidos, existem aspectos socioculturais que permeiam esses processos afetivos, entendendo que são aprendidos socialmente e são desenvolvidos na relação com o outro.
tanto com a família, como primeiro agente socializador, quanto com a escola como segundo agente socializador, tendo a mesma relevância ambos os agentes para o desenvolvimento humano de cada indivíduo. Então, mais uma vez, reforçando o espaço de atuação que a escola tem diante disso. Também, para a teoria, é importante colocar essa indissociabilidade das funções psicológicas, pois todas possuem mudanças qualitativas, como também já foi mencionado, e possuem contribuições durante todas as fases do desenvolvimento da mesma maneira também. Então, a indissociabilidade entre o âmbito afetivo e cognitivo, que geralmente é feito, acaba sendo contraposto aqui pela teoria. Pode passar, por favor. Acerca, então, do desenvolvimento dos sentimentos na idade pré-escolar, a gente coloca aqui justamente para enfatizar, né, que diante das mudanças qualitativas nos processos afetivos da infância para a vida adulta, o afeto é, então, o acompanhante fundamental de todas as fases do desenvolvimento humano. Ou seja, mais uma vez, reiterando também que contribuições podem ser feitas para que justamente potencialize, né, os processos afetivos a serem desenvolvidos e como isso impacta na aprendizagem e outras questões também relacionadas ao desenvolvimento humano. E aqui a gente coloca também que a qualidade emocional com que as vivências são aprendidas na idade pré-escolar condiciona as possibilidades de desenvolvimento da criança. Então, colocando a importância da mediação do adulto, né, mais uma vez em relação à família, né, na sua fase inicial da vida do indivíduo, mas também do professor, que vai contribuir para isso no período escolar. Pode passar. Aqui a gente coloca uma citação de Vygotsky, em que ele afirma que o afeto é o alfa e o ômega, o primeiro e o último elo, o prólogo e o epílogo de todo o desenvolvimento psíquico, justamente defendendo a importância, né, dos processos afetivos e que geralmente, como foi falado também, acaba sendo deixado de lado por diversos equipes e que consideramos como desafios a serem vencidos. Pode passar também, por favor. Bom, então, pensando nisso que a Gi trouxe, né, a gente entende também que apesar de sentimentos terem base, né, terem como base os aspectos fisiológicos e biológicos do organismo, esses sentimentos só vão ser constituídos de uma forma humanizada quando eles tiverem uma apropriação dos signos, né, tanto dos signos, instrumentos, os elementos culturais da sociedade. Então, os sentimentos, assim como os outros processos psicológicos também, eles vão se desenvolver junto no contexto da realidade, né? Vão se desenvolver nessa dinâmica com a realidade. E é o adulto que vai dando nome aos sentimentos, oferecendo esses conteúdos socialmente construídos, para a criança, assim, fazendo essa mediação, né, da escola, da família, cada instituição, né, tanto a escola quanto a família, mediando e promovendo o desenvolvimento dos sentimentos até onde cabe, né, o seu papel, até onde cabe fazer isso, tendo em vista que são complementares, não substitutíveis, né, então o papel da família não substitui o papel da escola e nem vice-versa, mas eles se complementam, né, então depois a gente vai trazer um pouquinho mais sobre a importância do professor também nessa construção, né, do desenvolvimento dos sentimentos. E também, pensando para além disso, o afeto vai acompanhar a gente por todas as etapas da vida, como um todo, assim, né? De uma maneira muito primordial. Então, aqui a gente vai trazer 3 classes de sentimentos. A gente vai trabalhar rapidinho, né, de uma forma mais breve, mas são os 3 sentimentos, 3 classes de sentimentos, que são os intelectuais, os morais e os estéticos. Então, o primeiro, que é o intelectual, eles se formam no processo de uma atividade que vai assimilar os conhecimentos e depois buscar resolver as tarefas.
Mas qual tipo de tarefa, né? São aquelas tarefas que têm um significado teórico e prático para a sociedade. Então, os sentimentos intelectuais são aqueles desejos, aquelas vontades de aprender coisas novas, por exemplo, obras literárias, né, que a gente tem mais contato, assim, né, na escola também. Então, por isso que importa realmente quem lê, como lê, importa como faz esse processo, né, de leitura, não só oferecer por oferecer. Né? Às vezes a gente se depara com leituras que não são afetivas, que são mais passagem de palavras, assim, né, para criança, mas não tem aquela afetividade na contação de histórias. Bom, então os sentimentos estéticos, eles se formam também quando tem um lugar um conhecimento das grandes obras de arte, né, como a percepção da beleza da natureza também, mas como assim, né, às vezes fica meio confuso. Então, ela se dá quando a capacidade do desenvolvimento estético, quando tem o desenvolvimento estético e que vai contribuir para o aluno desenvolver os sentimentos intelectuais e cognitivos também. Então, por isso que é importante a gente promover os acessos às obras de arte, a sensibilização, ter esse contato mais próximo também com esses instrumentos, esses signos que a gente criou, né, ao longo da humanidade, assim, da sociedade. Então, por isso também que é importante, muito importante a matéria de artes, né, principalmente nessas fases iniciais, né, que a gente está desenvolvendo esse sentimento. Então, é importante a gente trazer essa matéria de artes no currículo escolar, não só para a gente desenvolver as habilidades, né, manuais, mas também para aumentar as referências da criança, né? E por último, a gente tem os sentimentos morais, que é quando a gente cumpre com as nossas responsabilidades sociais, ou até quando a gente sofre algum remorso, quando a gente não cumpre bem o que a gente estava imaginando. E esses sentimentos, eles se desenvolvem e variam conforme o contexto histórico, social também. Por exemplo, alguns sentimentos morais, a gente tem o dever, a amizade, a honradez, a verdade, o amor pelo trabalho também. Então, a gente entende que esses três tipos de sentimentos, eles estão interligados, né, e em contínua mudança. Então, a gente pode ver a ligação dos sentimentos morais com os estéticos, por exemplo, quando a gente tem uma valorização emocional da arte como alguma coisa bela, algo maravilhoso, né, a gente fica perplexo, assim, né, com a beleza daquilo que a gente está se deparando, mas também o contrário é verdadeiro. Então, às vezes a gente se depara com alguma coisa, com uma obra que a gente não se identifica, então é alguma coisa desagradável, alguma coisa ruim, e até esses sentimentos agradáveis e desagradáveis, eles vão acontecer concomitantemente, né, tanto na gente como adultos, mas isso fica mais evidente nas crianças também, né, porque essas emoções, elas aparecem de uma forma muito intensa, né, então, e as professoras e a família que precisam lidar com isso, né, no dia a dia, assim, e de que forma que a gente pode tentar entender, lidar com essa intensidade dos sentimentos das crianças, buscando entender que, por enquanto, nessa fase inicial, não tem um domínio total da conduta, né? Então, se a mãe dá bronca, a criança vai lá chorar no colo da mãe que deu bronca, né? Então, se brigou com o amiguinho na escola, fica com raiva na hora, amassa o desenho, mas logo volta a ter acontecido. Né? Então, nesses exemplos, a gente consegue ver essa intensidade, né, tanto dos três tipos de sentimentos, quanto esses sentimentos agradáveis, desagradáveis. Ainda é muito confuso para a criança, né? E nesse sentido que os adultos que vão nomeando, identificando, e esclarecendo tudo isso para a criança, né? Então, passando aqui, essas variações também acontecem de acordo com a natureza da relação sujeito-objeto, porque o afeto ele vai se vincular com as experiências anteriores que a gente teve
com esses objetos, com essas pessoas. Então, o desejo faz com que a gente haja diferente, dependendo de qual objeto que a gente está tendo que lidar, né, naquele momento. E tendo em vista, assim, que só a experiência por si só, ela só tem sentido quando é portador de uma carga emocional, né? Não é desvinculada dessa carga afetiva. E por isso que para que a gente tenha sentido, para que tenha sentido para a criança, para a gente mesmo, toda atividade ou relação implica a existência de uma ou de várias necessidades, né? Mas a necessidade por si só serve como estímulo, mas não tem força motivadora, né? Então, por isso que a gente fala que os sentimentos eles surgem em relação às necessidades e que a gente entende que a atividade psíquica acontece em função do mundo exterior e também que responde à ação que esse mundo exerce na gente, né? Então é uma relação dual, assim, né? Dinâmica, né? Então, por exemplo, quando a gente tem gente que tem mais dificuldade com a matemática, porque às vezes não foi ensinado de uma forma que tenha sido afetivo, ou tenha se identificado, tenha feito sentido para ela, né? Já outras crianças, outras pessoas, né, têm mais facilidade com essa matéria, porque é ensinado de outra forma, de uma forma mais afetiva. Aqui a gente trouxe algumas fotos, assim, de como que a gente traz a matemática, né, porque a gente tem mais relatos, né, de dificuldade com essa matéria, assim. Então, aqui a criança com dificuldade, né, e acaba dando uma frustração, né, tendo uma frustração em cima disso. Aqui também como pode ser ensinado os números, a contagem, tanto por meio do concreto, né, para internalizar o conteúdo, quanto meio didático, assim, igual aqui as crianças estão usando os números em EVA para fazer as continhas. Na outra foto tem a cobrinha ali com a quantidade de bolinhas. Então, tudo isso pode facilitar um pouco essa questão, são recursos que promovem essa afetividade, né? Aqui, vou passar a palavra para o Léo. Isso, né? E também lembrar, né, que muitas vezes quando, né, as pessoas já vão ensinar matemática, né, já tem aquela coisa, mas matemática é difícil, né? Então já presta muita atenção, já fala para a criança dessa forma, né? Tipo, presta muita atenção porque matemática é difícil, né? Então isso já passa uma imagem para a criança de que aquilo, né, vai ser difícil, vai ser chato, né? Que vai ser complicado para ela, né? Então tendo esse lado mais lúdico, né, dessa forma que a Rê trouxe nas imagens, então facilita um pouco, né, de que a criança pode ver que não é difícil, né, pode ser que seja difícil para umas, tenham dificuldades ou não, mas a princípio não é nada difícil, né, depende da forma como ela é ensinada também, né, então tem muitas influências nisso. Então, né, como a Rê trouxe um pouquinho, então a necessidade, né, que vai ser esse estado emocional que vai impulsionar a ação do sujeito, né, então nesse caso da criança, perante o objeto, né, e vai servir como estímulo para direcioná-lo para realizar determinada atividade, associada à identificação do sujeito com esse objeto, né, então essa aparição dos motivos, né, esse estado emocional que vai impulsionar a ação do sujeito, vai ocorrer no momento da identificação do sujeito com esse objeto, né? Então, seja qualquer objeto, né? Vamos supor que é um pente, né? Uma caneta, que seja, né? Então, todo objeto que essa criança vai ter relação, né? Vai estar ali associada com alguma necessidade dela, né? Então, no caso do pente, vai pentear o cabelo, né? No caso do lápis, vai desenhar, vai pintar, que seja, né? Então, essa relação dessa necessidade com a identificação do objeto, né? E para isso, né, essa relação com a necessidade com o objeto, ela é construída a partir da vivência de cada sujeito, né, de cada criança ali, de cada um de nós, né? Então vai ser de acordo com a sua história de vida, né? Então, por isso que é importante o papel do adulto, né, que vai estar tanto da família quanto da escola também, né? Como a gente falou um pouquinho antes, não tem
um melhor que o outro, ou um maior que o outro, né? Ambos são importantes. Então, lá desde de casa, né, desde a família, que vai tendo essa identificação com os objetos, vai aprendendo que cada objeto que faz, o que pode fazer, o que não faz, né? Ah, o pente não serve para limpar areia, sei lá, sabe? Algumas coisas assim, né? Que às vezes a criança brinca com areia, com pente. Então, vai ensinando o que cada coisa significa para essa criança, né? Então, vai ampliando também esse conhecimento dos objetos para a criança e ela vai podendo ter essa identificação com os objetos, né? E isso vai para a vida inteira, né? Hoje em dia também a gente, como adultos, nós também aprendemos várias coisas novas com objetos novos e a gente vai criando essas relações também, né? De identificação com cada objeto. Pode passar o slide, por favor? Né? Então, pensar na motivação, né, é admitir que existe uma relação entre a necessidade, como estado subjetivo, e a identificação do objeto, né, e que, mediando tal processo, está um mecanismo de descoberta que se faz por meio da atividade do sujeito. Né? Então, assim, esse mecanismo produtor de necessidades ou motivações pressupõe a criação de situações em que haja afetação, né? Ou seja, dizer que o conhecimento é efeito de afecções significa reiterar a importância de produzir encontros, né? Encontros dessa criança com o objeto, encontro dessa criança com o significado dos objetos, né? Então, que sejam meios de afetar positivamente, criando modos e relações que potencializem o pensar e o agir dos sujeitos afetados. Pode passar para o outro, por favor? Então, agora a gente vai trazer um pouquinho mais em relação do lugar da educação escolar nesse processo todo, né, no desenvolvimento do afetivo. Né? Então, o encontro do sujeito com as objetivações sociais, né, ela pode ou não produzir o desejo, né, ou a necessidade de conhecer e apropriar-se desse objeto social. Né? Então, entretanto, a apropriação desse objeto vai depender do sujeito empregar ou mobilizar um esforço capaz de reproduzir para ele as características acumuladas nesse objeto social. Né? Então, aqui a gente reforça a importância do professor de mediar esse processo, né? Para ele explicar para que serve cada objeto. Né? Às vezes são objetos que não tem em casa, né? Às vezes são objetos novos para essa criança. Então, esse papel do professor de ensinar, né? De ampliar esse conhecimento, os recursos dessa criança com o meio externo, né, de produzir essas vivências positivas. Então, na escola, né, muitas vezes tem aquelas brincadeiras que aqui a gente coloca como jogos de papéis, que é aquele faz de conta, né? Vamos brincar de médico, vamos brincar de policial, né? Esse jogo de papéis. Então, né, essa brincadeira, né, ela tem muitos significados, assim, né, ela tem muita importância, digamos assim, para o processo da criança, né? Então, nesse jogo de papéis, então a gente pode colocar no de mercadinho, por exemplo, né? Às vezes vai lá comprar algumas coisas, né? Brincar de mercadinho na escola. Então, nessa brincadeira, o professor pode desenvolver aqueles 3 sentimentos que a gente comentou mais cedo, né? Então, o intelectual, o estético e os morais, né? Então, o intelectual, porque daí ele pode trazer conteúdos científicos que podem ser trabalhados, né? Então, em alguma dessas brincadeiras. Né? Os estéticos, que daí pode representar o dinheiro, né? Pode desenhar o dinheiro, perguntar o que mais gostou do jogo, fazer alguma produção artística ali em relação a esse joguinho, né? Algo nesse sentido. E os morais, que vão ser as regras e os papéis a serem cumpridos, né? Então, uma profissão de médico tem algumas regras, né? Tem alguns papéis a serem cumpridos, né? Uma profissão de engenheiro tem outros, né? A profissão de professora também tem outros, né? Que é bastante comum as crianças quererem brincar de escolinha. Então, também tem outras regras, outros papéis que a criança vai ali conseguindo internalizar esses processos, né? Então, nesse processo, né, ela vai experimentando atitudes compatíveis com cada um dos personagens que ela vai imitando, né? E daí ela vai aprendendo a respeitar as restrições tanto cognitivas quanto afetivas impostas pelo papel social, né? O que vai denotar a qualidade histórica desses afetos. Então, bem como a interdependência que esses mantêm com as demais funções psíquicas. Então, o que vai levar a criança a assumir o comportamento de um personagem, né, que vai trazer uma implícita matriz afetiva nisso, né, porque às vezes ela vai
se comportar como um médico, que às vezes é muito bravo, né? Ou às vezes com um dentista, que às vezes é bravo, ou outras vezes que é um dentista muito feliz, né? Então, tem muita coisa disso influenciando na maneira como essa criança vai se identificar com esses personagens, né? Então, aquele jeito de ser, né? O jeito de ser médico, o jeito de ser professora, né? Então, vai reproduzir a vivência de uma maneira integral como uma unidade de uma formação cognitiva e afetiva, né? Então, pode passar, Rê, fazendo favor? Vai ter umas fotinhas, né? Então, aqui, ó, só para exemplificar um pouco, né? De esse ambiente mais felizinho, assim, né? Mais, com mais relações, assim, nesse sentido, né? Então, a autora, pode passar, Rê, fazendo favor? O último, né? Então, finalizando, né? A autora que a gente usa como base para essa apresentação, né? Que foi a Gomes. Então, ela traz a ideia de que o afetivo, né, é como algo que se acrescenta ao cognitivo, né? Então, é um elemento da psique que vai facilitar ou dificultar a apropriação por parte da criança de determinados conteúdos e conhecimentos, né? Então, ela traz ainda a ideia de que o professor tem um papel fundamental, né? Além desses, né? Além de outros que o professor também tem, mas de mediar essa relação da criança com o conhecimento, né? E que assim ela vai estar desempenhando um importante papel na criação intencional de situações que promovam necessidades e o desejo do conhecimento, né? Então, e finalizando, ela diz que deixar de lado, né, algumas questões que envolvem essa questão afetiva da criança na escola, né, ignorar esses processos, pode ser algo que influencia de maneira negativa os métodos pedagógicos, né? Então, não dar importância para esses processos afetivos pode ser que influencia de maneira negativa nesses métodos, né? Aí pode passar, Rê? Né, que daí a gente colocou as referências que a gente utilizou, né? Se vocês tiverem interesse, não sei, vocês podem pedir para a professora, que daí ela encaminha para a gente, daí a gente envia os textos, né? Enfim. Pode passar, né? Então, obrigado pela atenção, né, que vocês tiveram nesse vídeo aqui. A gente espera que possamos contribuir, né, de alguma maneira na formação, né, a respeito desse assunto, né, que é bem resumidinho, né? Teria muita mais coisa para falar, mas como é um vídeo mais rapidinho, então foi um pouquinho mais resumido. Mas a gente espera que podamos ter ajudado de alguma maneira vocês. Então, né, muito obrigado. Não sei se as colegas querem despedir também. Agradecer, Agradeço. agradecer, né, também o interesse que vocês tiveram, né, pelo assunto. A gente ficou muito feliz com essa oportunidade. E é isso. Obrigada, gente. Eu assino embaixo do que os colegas falaram e também agradeço. Inclusive, passaríamos um vídeo, aliás, passamos um vídeo também para complementar a nossa fala, que a gente entendeu como uma forma de ilustrar o conteúdo e ficar mais claro o que significa essa dimensão afetiva na rotina e nas relações, o quanto isso impacta também na aprendizagem e outras questões do desenvolvimento, né? A gente também pode passar junto ao material se vocês tiverem interesse, através da nossa professora Rosane. E é isso.